Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou a Cristina e eu queria primeiramente agradecer muito aos colegas, a Giane principalmente, e aos queridos Marcos, Angelise e todo o pessoal que está organizando, os organizadores do Entre Nós Outros. Dizer que eu tenho acompanhado, por sorte, tenho conseguido acompanhar todas as falas e elas têm sido muito produtivas e contribuem muito, né, com os nossos questionamentos, com as nossas inquietações desse momento. E dizer para vocês que eu venho então falar um pouco do espanhol para ninhos nessa mesma perspectiva que trouxe a Giane com as emoções e a Angelise, né? Então, eu vou contar brevemente como é que a gente vinha trabalhando com ninhos e nesse novo contexto agora, nesse novo momento de pandemia, né? Como é que a gente vem tentando, então, adaptar o trabalho que a gente realizava e compartilhar um pouco com vocês a nossa história. Então, eu tô na universidade desde 2006, já vão quase 14 anos, então, desse projeto que a gente tem, de trabalhar com crianças. E a nossa base teórica, na verdade, era Crashing. A gente partia principalmente das hipóteses do input compreensível, né, e da distinção que Crashing faz entre aprendizagem e aquisição. A gente sempre levou isso em conta, tentando aproximar o trabalho que a gente realizava com a proposta de aquisição de Crashing, tentando ter um contexto o mais real possível, e expondo as crianças à língua e à cultura, né, do país vizinho, que por sorte, morando em Jaguarão, a gente tem essa proximidade, só a cruzar a ponte que a gente já está do outro lado. Então a gente trabalhou também muito com turismo pedagógico, tentando oferecer para essas crianças um contato real com a língua e cultura. Enfim, o nosso trabalho vinha sendo realizado assim há 14 anos, antes da pandemia. Também a gente levava muito em consideração a hipótese do filtro afetivo, né, que vai ao encontro do que as meninas falaram, os colegas, que a gente aprende aquilo que nos toca, né, e o que nos é significativo, que a gente está aberto para receber. É muito mais fácil a gente aprender e se aproximar de uma coisa se a gente tem emoções positivas, está aberto àquilo, né, quando a gente tem uma certa resistência e tal, é muito mais difícil. Então, também a hipótese do filtro afetivo sempre nos moveu muito, tentando criar esse ambiente confortável, né, de elevar a autoestima das crianças, enfim, de dar segurança a elas a se mover no novo idioma. Também as questões de Vygotsky, com a interação, né, do par mais competente, que a gente é preciso um professor para que seja esse par mais competente, que dê esse suporte para a criança poder avançar sozinha, né. Então, e muitas outras questões que a gente vem discutindo, enfim. Também outra questão que no mesmo sentido de Crashing, eu acho, La Roça nos propõe a experiência do vivido, né? Que é preciso que a gente vivencie as experiências para realmente se apropriar delas e nessa perspectiva a gente trabalha muito com o que as crianças fazem com o idioma, não é usar aprender o idioma, é usar o idioma para fazer coisas, né? Nesse sentido, então a gente busca muito assim, ó, trabalhar com alimentação, com questões de saúde, saudáveis, não saudáveis, com a questão da nossa horta, com questão de plantio dos alimentos, enfim, e oportunizar que as crianças produzam, né? Que, claro, também não foi assim como a gente esperava, mas que se deem conta de onde vem o alimento e que elas mesmas possam fazer o prato, né? Trabalhar com os ingredientes e tal, fazer o prato e comer a própria produção delas, isso é muito importante. Nessa perspectiva de La Roça, da experiência do vivido, né? Que assim a gente adquire as coisas e vê sentido naquilo, e não só usar por usar a língua e sem, na verdade, um contexto real, né?
e nessa perspectiva a gente vinha trabalhando. Bom, então eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre tentar refazer a trajetória de como a gente começou trabalhando com as crianças e como foi avançando, então, pra gente pensar o hoje, né? Primeiramente, a gente utilizava muito canções, porque, segundo Crashing, o input compreensível e autêntico é aquele que tem a função mesmo de produzir a aquisição, né? Que de ouvir, segundo Crashing, de tanto tu tá exposto ao input compreensível, tu vai adquirindo aquela língua. Então, a gente percebe que as canções são algo que realmente são pegadiças, ficam na memória, e que as crianças não esqueciam daquilo que a gente trabalhava a partir de uma canção. E no outro módulo, no módulo seguinte, quando a gente perguntava o que foi que vocês aprenderam, né, no semestre passado, elas iniciavam a cantar uma musiquinha atrás da outra, e a gente percebe que realmente tem uma função que possibilita a aquisição do idioma, né? Claro que aí a gente vai aprofundando, vai vendo que a interação é muito importante, não é só repetir, a gente sabe que a criança em fase de aquisição, ela cria, né? Não só reproduz o que escuta, mas sim cria a linguagem. Então, pensando assim, a gente foi estudando outras questões, como a importância da interação, como a importância da imersão, como a importância do contato real, né, com nativos do idioma em questão. Então, a gente trabalhava muito a partir de canções. E daí fomos estudando as questões de vídeos, da importância do audiovisual. Eu vou contar para vocês, brevemente, algumas atividades bem significativas que eu penso que a gente fazia. Por exemplo, a gente simulava toda uma... Porque, por sorte, a gente tem, por sorte e por muito trabalho, um laboratório de ensino de espanhol para crianças e formação docente bastante bom, assim. Nós temos bastante material. Foi uma construção de 14 anos, na verdade, mas ele é bastante significativo. E então a gente simula ações, assim, por exemplo, supermercado. E o pessoal que trabalha comigo é competentíssimo. Tem tudo, doce de leite, papapá, todas as mercadorias. Tem dinheiro, pesos, xerox coloridinho, tudo bonitinho. Então, se brinca de fazer compras e tal, se brinca de câmbio, se vê a moeda. E depois a gente oportuniza essa situação real. A gente atravessa a ponte, leva as crianças do outro lado, no supermercado, no câmbio. Levava, né? Antes da pandemia. Então, a gente tenta colocá-las em situações, prepara as crianças para algumas situações e depois a gente tenta fazer que elas vivenciem realmente aquelas situações. Então, esse do supermercado é um exemplo. Eles aprendem a fazer câmbio, aprendem o valor do dinheiro, aprendem o nome dos produtos e depois a gente conversa com o pessoal do supermercado e eles entram em interação real com o pessoal que trabalha no supermercado. Essa é uma das atividades que são muito legais, assim, que a gente tem um retorno super legal das crianças. Outra, por exemplo, a gente faz tudo de restaurante, vê cardápios, escolhe pratos, vê como é que se faz, investiga com eles, simula situações de restaurante, um serve, o outro pede, e depois a gente atravessa a ponte e conseguia levá-los a um restaurante, fazer toda essa situação que a gente brincou no ambiente do laboratório e leva eles no restaurante para que a situação aconteça mesmo e eles vejam o uso da língua no contexto real. No primeiro momento eu contei para vocês como era o nosso trabalho com as crianças no ensino presencial, no laboratório na Unipampa. E agora então a gente passa a refletir um pouco sobre esse novo momento, né? Quando prontos para começar o primeiro semestre do ano de 2020, as aulas organizadas, esperando começar a receber as crianças no laboratório, tudo pronto, e se instala a pandemia de Covid-19. Para nós foi bom, não vamos comentar o que foi isso no mundo, né? E aí a gente começa a entender melhor e a perceber a importância que tem
As Reflexões de Morin, de Edgar Morin. Eu aconselho aquele vídeo da Educação na Era Planetária, né? Uma conferência que ele fez pela Unesco, para nós brasileiros, em que ele ali nos mostra que tudo tem relação com tudo, né? E até a Vera Paiva, Menezes Paiva ela trabalha o modelo fractal, acho que a partir daí que ele mostra que a gente é parte do todo, mas que o todo tá na gente também. Então, a nossa... E isso está bem marcado, né? Um vírus que começou na China e tomou conta de tudo. Tudo está interligado. Não se pode mais achar que o que se faz aqui não tem consequências no resto do mundo, enfim. E nessa perspectiva que a gente tentou seguir o trabalho de forma remota com as crianças, a pedido principalmente dos pais, dos responsáveis e das próprias crianças, que estavam sentindo muita falta e que gostariam que a gente seguisse trabalhando. Para nós é bastante difícil, porque, né, acostumados ao presencial, a estar ali no Uruguai com eles a toda hora, enfim, de repente ficou bem complicado, né? Ainda mais para mim, que tinha, né, bastante resistência às tecnologias, enfim. A gente se reuniu e tentou fazer a partir de desafios. Então, a gente criava um desafio, enviava no grupo de WhatsApp, que a gente percebeu que o WhatsApp era o que mais funcionava, que havia participação efetiva dos pais, sempre dando retorno do que as crianças estavam fazendo, dos problemas com a escola, de realizar as atividades escolares, do tempo. Então, a gente pensando em tudo isso, foi criando desafios. O primeiro deles surgiu a partir de algo que eu encontrei nas redes sociais, a partir de uma postagem de uma colega da Fabiana Terrada, da UFPEL, que era um desafio para a construção de um livro, um e-book, né, de fotografias de crianças, fotografias do cotidiano de crianças. E nos pareceu bastante interessante, porque o próprio La Roça, Boaventura, vão dizer o seguinte, que nesse momento de pandemia, é um momento que a gente teve a oportunidade de parar e se olhar, né? No primeiro momento, parar de susto e repensar as práticas, enfim. E de ficar muito em casa com a questão do isolamento social e de ficar na quarentena, enfim. E essa prática foi muito legal, das crianças, assim, se envolverem. A gente percebeu a riqueza que foi delas mostrarem as plantas através das fotografias, mostrarem as mascotas, os animais, né, de estimação, de mostrarem as suas intimidades, as suas coisas. E essa ideia do livro, então, a gente fez para elas mandarem ou para o livro ou só para o grupo, né? E daí, dialogando no grupo, aqueles objetos, aqueles animais, aquelas mascotas, tentando trazer para o espanhol, fazer a relação com a língua, né? Foi muito rico. E um dos trabalhos, a gente teve retorno de uma das crianças, vai ter as fotos publicadas no livro, pelo menos de uma a gente já teve o retorno. Então, é bastante gratificante ver essa coisa de seguir. Fizemos 2 reuniões já, 2 encontros no Google Meet, o que também foi frutífero, assim, mas alguns dos desafios, claro, mudou o cotidiano, a rotina da casa de todo mundo, né? Alguns pais se queixam que estão sempre envolvidos com as atividades da escola, enfim. Então, a gente está tentando fazer isso, esse resgate. A gente distribuiu muitas mudas de árvores e de temperos e de leguminosas, enfim, no começo da pandemia. E aí foi estimulando eles a irem mostrando a sua horta, o seu jardim, e a nos atualizando, né, quanto ao que vínhamos fazendo. E também outro desafio, a gente sugeriu que plantassem um poroto, um feijãozinho, que parece algo tão óbvio que todo mundo já plantou, mas incrivelmente essas crianças não tinham ainda visto o desenvolvimento, né, o crescimento, germinar a semente, enfim, e tornando a plantinha. E elas vão mandando fotos diárias, semanais, enfim, do crescimento, do desenvolvimento da planta. E, enfim, um outro desafio que a gente
muito legal foi o das memórias, né? Apesar de acho que uma criança talvez tenha feito o desafio, mas alguns responsáveis fizeram, e foi legal para o nosso grupo se pensar também, se ver, né? O grupo proponente do curso. Memórias de fronteira. Como é que era, como é que a gente lembrava dessa relação da fronteira antes da pandemia e agora, né? Então, alguns relatos que surgiram foram, tipo, antes da pandemia eu caminhava na ponte, eu saía de bicicleta, agora mudou, porque tem a burocracia é muito grande, né? A fronteira não é mais a mesma, a gente passava livremente, né? Sem nada, sem ser nem abordado, nada, e hoje tem termômetro, tem a barreira sanitária, tem a Polícia Federal, tem enfim, a burocracia é muito grande para cruzar a ponte, precisa documento, precisa tudo. Então, a gente vem buscando alguns desafios e o retorno dos pais é impressionante, assim, eles querem saber como é que vai ser a formatura, porque estamos no módulo 3, essa formatura online, né? Eles estão esperando por esse encontro. Então, tem sido um grande aprendizado para nós e tentando, assim, nos adaptarmos à situação atual. Então, essas questões do Morin, de um livro mesmo, Ensinar a Viver, né? Ensinar a viver nesse novo momento, em que parece dicotômico a gente querer ensinar a plantar, a importância da natureza, para a cura, para evitar doenças, enfim. E por outro lado, a Amazônia, o Pantanal, né? No estado que está, enfim. Mas é esse compromisso, eu acho que para mais do que ensinar espanhol para as crianças, é o compromisso com a educação de uma forma mais ampla, né? Global, da preocupação que a gente tem que ter com o meio ambiente, com o próximo. Enfim, eu não vou falar demais, porque eu sempre falo muito, e eu prefiro deixar um tempo maior para a gente poder conversar, para vocês trazerem algumas questões, algumas contribuições, não é? E era isso, eu agradeço imensamente poder estar aqui contando para vocês um pouquinho da nossa trajetória e agora querendo escutá-los e que nos tragam ideias, contribuições para a gente seguir o nosso trabalho, tá bem? Agradeço muito, um beijo para vocês.